Hoje eu venho trazendo uma pintura muito delicada, apesar de alguns detalhes, mas vou buscar fazer tudo de forma bem simples, suave, tranquilo, que é para você que está começando a pintar tecido agora, você realmente comece a pintar, tá bom? É uma pintura simples, na verdade, apesar da flor, apesar do jarro, é um jarro de porcelana, tá? Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Espero que vocês estejam bem, na paz do nosso Deus. Então eu vou trazer essa pinturinha de forma bem simples, tá? E vou tentar também trazer a parte final desse vídeo no meio da semana, tá? Porque são peças assim direcionadas ao Natal, né? As cores, brilhos, tudo muito lindinho. E são os kits que eu estou fazendo e eu decidi trazer e mostrar para vocês, tá? É encomenda, mas meus clientes, a maioria, me permite fazer o vídeo. Eles não se incomodam, pelo contrário, até me dão força, mas tem uns que e nem pensar, também não peço, né? Mas vou buscar fazer aqui de forma bem simples, tá? Então, vamos agora aqui para a nossa linda pinturinha, gente. Fica um encanto depois de pronto, apesar de ser bem simples. Eu vou usar a tinta da Acrylex. Na verdade, eu só uso tinta da Acrylex, pincel da Condor, da Acrylex também para contorno. Mas no decorrer das pinturas, eu venho falando o nome das tintas, pincel também, mas se você já pinta, já está acostumado aí a trabalhar com determinado pincel, determinado material, gente, material é uma coisa assim bem pessoal, a gente se adapta ou não, né? Eu dou o número porque a gente faz parte, mas você pode aí usar o que você esteja. Depois, eu primeiro tirei o vaso, aí esqueci, né? Risquei aqui a folha por cima, mas nada que impeça o nosso trabalho, tá? Nós vamos pintar aqui fora a folha. O cobre, um pouquinho do sépia. Esse cobre, ele seca mais rápido do que as outras tintas, tá? Tô pegando aqui porque tem pouquinha tinta aqui, depois eu limpo. Clareador. E vou fazer uma avermelhadozinha aqui bonitinho, gente. Ele fica entre o rústico, terra queimada, são cores que eu gosto, tá? Pego, tá vendo, com a pontinha. Começo daqui, porque esse pedacinho aqui é bem escuro, tá? Vou pegar clareador. Olha, é um tom bem escuro, mas eu não quero passar tinta preta, sépia puro. Então, aqui a gente vai encontrando umas cores bonitinhas, né? Nessas misturinhas. Mas veja que com o cantinho dele, eu vou espalhando e cobrindo cada traminha aqui. Tô vindo com o palha, tá? Peguei o pincel número 2 e aqui, esse pincelzinho também é da Condor, tá? Ainda pego o clareador. Passo palha nessa parte que vai ser mais iluminada, tá? Busco cobrir já cada traminha. Contorno aqui a folhinha. Cobrindo bem as traminhas. Esse cobre seca mais rápido. Aqui, tá vendo esse pedaço aqui? Ele vai ser também com palha, porque eu venho com a tinta branca bem no finalzinho, tá? E aqui, dentro nesse pedacinho, eu vou fazer com essa cor, porque eu venho depois com o palha por cima, ou seja, tinta branca, tá? Olha só, bem ralinho tudo aqui.
tipo uma meia luazinha aqui. Aqui ele vem se afinando. Já faço bonitinho, contornando sobre o risco do lápis, tá? Com esse pincel pequeno, aqui tem um detalhe, já vou logo fazendo o que for com essa cor, tá? Aqui tem um pedaço da folha, que seria um detalhe com essa tinta também, mas eu protejo ali o pedacinho da folha e venho aqui, acerto aqui, porque esse aqui tem um biquinho aqui também, saio dali e venho aqui, nessa marquinha bem pequenininha aqui, tá? E ver que ele vem meio que arredondando, seguindo aqui o desenho certinho, tá? Do jarro. E aqui, ele se emenda aqui, ó. Aqui no pezinho tem um pouquinho dele, ó, um desenho pequeno aqui. E já aproveito também um detalhe mesmo, tá? Venho até aqui, porque esse pedacinho é com a tinta, vai ser, no caso, com o palha. Aonde eu usar aqui o palha, eu vou fazer com a tinta branca depois, tá? É uma base. Aqui perto da folha, faço aqui só um pedacinho, gente, porque ele precisa, né, de uma profundidade aqui, mas depois eu venho com a outra cor por cima. Agora eu faço uma misturinha do cerâmica, bem pouquinho, com o pêssego, porque ele tem aqui um tom vermelhinho. Estou pegando com esse pincel aqui número 2, que a seda dele é bem, tá vendo? Já tá bem usadinho, mas é um pouquinho mais longa. Então, pouquinho do cerâmica, clareador. E aqui eu vou misturando para ver se vai me dar ali o que eu preciso para minha pintura, tá? Fiz essa misturinha, limpo o pincel para não estragar minha pintura. Com esta aqui, eu venho com um pouquinho do palha. Misturei, tudo ralinho aqui, tá? Olha, procura fazer uma quantidadezinha aqui, já dê para você trabalhar as partes que vai usar essa tinta. Não vou misturar naquele tanto ali não, faço aqui, ó, separadinho. Com esse mesmo pincel, nem precisa lavar, porque são áreas pequenas aqui, tá? Então, eu vou começar por aqui. Esse pedacinho aqui, ele é maior. Eu já começo, respeito ali a parte que está com o palha. Vou pegar o pincel número 8 de seda velhinha para espalhar bem isso aqui. Pego o clareador, faço aqui, olha, umas manchinhas com esse aqui, esse pedacinho, tá vendo? Faço umas manchinhas
Deixo um pedacinho do tecido sem a tinta. Venho caminhando com ele por aqui. Ficando um pedacinho do tecido, que também vai ser com a tinta branquinha, tá? Depois eu venho com palha, mas primeiro eu queria demarcar essa área, né? Acerto aqui. Respeito essas marcações, que serão com outras cores. E vou cobrindo bem cada traminha aqui, tá? Olha, esse pincel, apesar dele ser velhinho, já usadinho, bem gasto, mas ele é uma delícia pra gente trabalhar, por isso, não jogue seus pincéis fora. Com um pingo mesmo, gente, é um pingo do cerâmica puro, aí nem quer ver, tá um pouquinho, bem pouquinho. Ponho aqui, porque eu vou fazer nesse pedacinho aqui, vou circular aqui. E ele fica, olha, juntinho com esse aqui, que ficou quase um rústico, tá? Agora, vai fazendo as proporções e vai gravando na sua memória, mais ou menos, para você fazer, porque a gente volta refazendo isso aqui. Quando começa a secar, fica meio fosca, sem brilho, e a gente vem refazendo essa pintura, tá? Às vezes há necessidade, dependendo da situação, nem precisa. Então, veja aqui, olha que lindo vai ficando essas misturinhas, essas misturebas. Lavo o pincel. Olha, lavei também o pincel e sequei e estou espalhando e misturando essas cores aqui, veja só. Aonde é mais claro fica mais claro, aonde ficou com tom de cerâmica também. Porque veja a cor que eu venho agora com um pouquinho do amarelo canário, bem pouquinho. Vou botar mais clareador aqui. Limpo o pincel, pouquinho do amarelo canário. Eu vou misturar aqui, olha. Vou pegar aqui sobre leve para não sujar o meu amarelo, tá? Clareador. Olha, veja que eu misturei, mas ficou um pedacinho, um pouquinho ou outro aqui do amarelo canário, sem total misturança ali, tá? Porque eu venho agora com esse amarelo por aqui. Gente, que lindo, viu? Olha, faz essas misturebas aí que você vai gostar muito. Aqui eu não posso trabalhar com brochinha. Tem que ser mesmo com pincel, tá? Vou fazendo aqui ao redor desse pedaço, porque esse meio aqui é clarinho, então não posso passar essas tintas aqui, tá? Veja que eu avanço o mínimo para cima dessa cor para não ficar com marca, não posso deixar marca aqui, tá? Esse pincel aqui para mim tá no tamanho legal, não precisa, para mim não precisa um maior, mas se você achar que quer um maiorzinho, então veja aqui, ó, aumentei aqui o amarelo canário, porque eu preciso seguir aqui com essa cor também, ó. Vou misturando mesmo pra valer, tá, gente? Sem brincadeira, olha, aqui a gente não pode ficar pensando se põe ou não põe.
e vou circulando por aqui. Clareador que também já está sujo com essas cores. E a gente vem mesmo aqui, ó, brincando com nossas pinturas, tá? Como pode ver, estou com esse pincel. Estou fazendo um pouquinho rápido por conta da secagem. Não posso deixar secar essa tinta aqui. Vou espalhando aqui até onde for necessário. Ela vem até aqui mais ou menos. Tem pedacinho que não dá pra gente marcar, tá? Porque não tem risco. Essas partes que estão marcadas com risco, porque são tintas de cor forte. E assim a gente consegue driblar aqui, né? O risco do tecido, tá? Do carbono, do lápis. Eu tiro a mão livre, gente. Eu não tenho aqui computador, não tenho impressora, então eu tiro a mão livre. Pode acontecer de ficar aqui um tortinho ou outro, tá? Ninguém é perfeito, né? Perfeito é o nosso Deus. Então, na hora de pintar, a gente vem e acerta, tá? Tiro, a maior parte eu tiro de objetos que eu tenho em casa, tiro foto. Aqui eu avanço só um pouquinho. Tiro foto, então, eu não quero, a minha irmã, né, já até quis me dar uma impressora, eles têm empresa, eles trabalham com essas coisas. Dag, eu vou te dar. Não quero. Por quê? Eu vou fazer o tempo todo tudo com impressora. Gente, às vezes, as montagens, a gente leva 2, 3 dias para conseguir fazer uma montagem, tá? Não é assim, né? Estalou o dedo. Eu, graças a Deus, eu tenho ele aqui, que é o meu professor, ele me orienta, ele me ensina, ele me explica, ele me diz, até mesmo nas montagens, tá? Porque tem coisas que o homem não faz, tá? Não tem cabeça, o homem não tem cabeça para fazer. Acha que eu faria aqui essa montagem sozinha? Claro que não, né? Eu tenho que ter uma ajuda. Agora, do homem também? Não. Por quê? Nenhum homem é perfeito. Olha, eu vou botar aqui um pouquinho mais de clareador. Gente, meu clareador eu ponho aqui porque eu diluo um tanto de clareador, um tanto de água. Meio vidrinho de água, meio vidrinho de clareador. É bem ralinho. Eu gosto dos meus clareadores assim, tá? Olha, veja só. É mesmo pra... E aqui ele protege melhor do que na tampa, no vidrinho, tá? Olha, aqui ele cria menos bolinhas do que no próprio vidro, tá? Protege muito mais. Com o clareador, eu vou espalhar aqui bem essa tinta. Aqui é só um pouquinho, ó. Agora eu vou aqui, tá vendo, ó? Unir bem essa tinta, uma na outra, tirando aqui, ó, excesso de risco de manchas, de marca que não pode ficar, tá? E veja que vem ficando umas cores lindas, né? E esse pedacinho aqui, ó, essa cor que eu vejo ali na minha peça de referência, tá? A peça, gente, ela é toda trabalhadinha assim mesmo. A gente precisa observar, prestar atenção, olhar bem, 10 vezes se for preciso, até mais, pra gente alcançar aqui. Aqui, ó, começou a secar, vai criando umas bolinhas. A gente precisa olhar bem, observar para ver se realmente é a cor que a gente esteja fazendo, tá? Para não fugir muito, né? Ele vem até aqui, ó. Até aqui. E eu borrando o pano. E borra. Esses barulhos desconcentram a gente. Mas a gente não tem o que fazer, né? A gente precisa aprender a sobreviver com tudo que a gente tem, inclusive o barulho alheio, né? Olha, essa misturinha vem até aqui. E que lindo vai ficando.
Olha, põe o clareador só nesse restinho. Aqui tem uns pedacinhos também, olha, tem um pedacinho aqui. Tem um pedacinho. E aqui nesse, ó, vou fazer aqui, ó, na direção desse risco. Porque aqui não tem marca, não posso riscar porque é a mancha, tá? Não é o risco. Quando é o risco assim, a gente consegue, né? Mas aqui, nesse caso, não é isso, tá? E aqui também. Aqui vai ter... Esse pedacinho aqui é mais claro, mas aqui eu vou já fazendo também. Agora eu venho com esse aqui, ó, siena natural. Vou sujar aqui nesse restinho apenas. Clareador, vou aproveitando aqui, veja como eles rendem, né? Pelo fato da gente misturar. Agora eu venho fazendo nesse pedacinho apenas aqui. Faço nesse aqui, esse grande aqui, é com essa corzinha. Depois eu venho com siena puro aqui em cima, tá? Deixa eu mexer aqui no telefone, porque ele vai... Aqui, um pedacinho aqui. Aqui esse clarinho fica, mas depois eu volto. E agora, lembra que eu disse que aqui não podia, né? Esse eu não podia fazer sobre porque não tem o risco, é uma manchinha. Agora eu faço aqui. Essa que eu tô fazendo com essa misturinha do siena, ela sai ali e vem aqui, ó. Vou lavar o pincel. Com siena puro, eu vou passar sobre essas aqui, ó, tá? Ela morre aqui, o pedacinho tá ali, que é bem pequitinho. Refaço aqui no pezinho dele. Aqui. E sigo com ele até aqui, tá? Ralinho que só. Nesse pedacinho aqui, na hora de refazer, eu vou precisar de um pincel menor ainda, tá? Aqui. Vou pegar o pincel maiorzinho, o 8 que eu já estava usando, tá? Vou pegar um pouquinho aqui do siena, vou botar aqui em cima mesmo. Pego o clareador e vou fazer aqui. É um pedacinho, gente. Então, eu venho limpando o meu pincel aqui. Ó, tá vendo? Não precisa lavar, olha quanta tinta tem. É economia, gente, economia. A gente precisa ajudar aqui na economia, né? Porque dinheiro não está sobrando mesmo. Com um pouquinho do cerâmica, ponho aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Também não precisa lavar o pincel, não vai alterar, porque é a mesma cor que eu uso aqui. E vou passar aqui. Opa, a mão acho que tá na frente, né? Olha, o cerâmica com o siena fica uma cor muito bonita, tá? Independente de você estar tentando fazer um dourado aí ou não, faça essa misturinha.
Olha, venho com ela por aqui, clareador, cerâmica aqui misturadinho, e vou circular aqui, tô deixando ali um pedacinho que é com a tinta branca, e eu venho com o palha, tá? Como eu disse, né, onde eu passar o cerâmica, ou cerâmica nada, onde eu passar aqui o palha, eu venho com a tinta branca, vai ser as partes mais iluminadas, tá? Aqui, respeito esse pedacinho aqui, cuidado para não borrar. E agora eu vou espalhar bem aqui. E volto com esse pincel pequenininho pra gente acertar os cantinhos aqui, tá? Olha, esse pedacinho aqui vai ser com a tinta branca. Acerto aqui, gente, minha mão aí na frente. É o hábito de segurar aqui o pincel bem pertinho da cerda, tá? Estou com o pincel número 8, é o mesmo que eu já estou trabalhando aqui. Vou pegar um pouquinho do clareador, vou sujar aqui. E vou trabalhar aqui, esse pedacinho é um tom um pouquinho mais diferente, um pouquinho diferente daqui, tá? Mas olha, precisa ser feito antes que seque essas tintas, porque se secar eu não vou conseguir unir essas tintas aqui, tá? Então, tudo aqui tem que ser antes que elas sequem, cada uma delas que eu estou trabalhando. Eu estou até correndo um pouquinho, porque eu vou trabalhar ainda sobre aqui antes de secar, ó, tá bem úmida ainda, tá? E agora eu venho com esse pincel espalhando o clareador para não ficar marca. Vai ficar aqui uma marquinha, olha, tá vendo? E separando esse desse, mas aqui ficou um pouquinho mais avermelhado, mas ficou aqui, tá vendo? A divisão, sem risco embaixo, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo canário, vou botar aqui mesmo, gente, porque tá tudo no mesmo contexto. Pouquinho do clareador, porque eu vou sujar aqui nessa misturinha com o canário. Você vê que aqui é tudo a base de misturinha. Vou limpar o pincel. Pego um pouquinho aqui, tá vendo? Olha, dessa misturinha aqui pura, e vou fazer nesse pedacinho aqui, ó. Gente, amando, né? Eu estou amando isso aqui. Cada misturinha que a gente faz é novidade, porque é diferente, tá? E tenta, vai fazendo e namorando bem aí suas pinturinhas, porque depois você não consegue fazer as mesmas, tá? Você não consegue fazer outra peça aqui, gente. É peça única, isso aqui, tá? Pego daqui. Ainda estou com esse pincel. Espalho para valer, para cobrir detalhe, que é trama. Agora, com esse amarelo aqui, um pouquinho do palha, olha só a bagunça, né? Um pouquinho do palha, um pouquinho dessa misturinha, e vou fazer aqui, sobre esse que eu passei agora, tá? Ó. E veja que cor linda fica. É novidade, para mim é novidade. Cada misturinha que eu faço é uma novidade, linda. E vou fazer aqui também. Espalho bem. Veja que esse pincel, apesar de ser o número 8, pelo fato dele já estar bem usadinho, olha como ele trabalha aqui bonitinho, né? Com essa misturinha, eu vou pegar só mais um pouquinho aqui, ó, do amarelo, um pouquinho do palha. Porque esse pedacinho aqui é mais claro, ó, tá?
E ele vem aqui. Só mais um pouquinho. A tinta só na parte de cima do pincel. Tá? Agora eu caminho um pouquinho para cima desse aqui. Aqui tem os pedacinhos que vai ser com a tinta branca. Esse daqui, ó, nem pego o clareador porque está bem ralinha, meu siena natural, ó. Aqui é o siena natural, que também ficou diferente por conta do pincel que já tá sujo com as outras misturinhas. Espalhei bem, cada pedacinho aqui é diferente da outra, né? Pode reparar. Agora aqui, eu vou pegar esse pincel mesmo sujo, vou pegar um pouquinho do pêssego e vou botar aqui com o clareador. Você vê que essa misturinha trabalhou aqui, né? Olha só quantas misturas eu fiz sobre uma só. Aqui, tá vendo, ó? Porque eu vou estender esse pedacinho aqui, pego daqui, venho aqui, viro o pincel que é onde está com a tinta e pego aqui. Aqui tem uma marquinha que vai ser com a tinta branca, mas depois eu passo por cima, tá? E venho aqui, ó, nessa direção que eu falei que é um pedacinho com a tinta branca, vou circular aqui, vou passar aqui entre esse pedacinho que o outro que ficou sem, e venho, olha, saindo aqui, dando mais uma rosadinha nesse aqui. Mão na frente, né? Esse pedacinho é com essa cor que eu vejo ali na minha peça, tá? Então, eu venho com ela até aqui, gente. Que encanto isso aqui. Ela vem até aqui. Viro o pincel, pego um restinho com a tinta agora do outro lado, eu vou cobrir aqui bonitinho. Depois, todas essas marquinhas do carbono, do lápis, vai ter um contorninho. Aí a gente cobre, tá? Aqui, ó. Esse pedacinho é com a tinta branca. Então, você pode ver que ficou aqui bem distribuído, né? Esse aqui é clarinho mesmo. Eu vou fazer aqui também. Só nesse pedacinho aqui, tá? Beleza, vou pegar esse pincel e vou acertar aqui com ele sujo. Posso vir com ele aqui, porque eu já venho com a outra tinta aqui. E já limpo esse mesmo pincel aqui, ó. Estou vindo aqui com o amarelo limão. Com esse mesmo pincel, ponho aqui a tinta, venho com o clareador e venho rapidinho espalhando para ela não secar. É bem iluminada essa frente aqui dele, tá? Porque ele é bojudinho, né? Então, normalmente, a claridade pega mais aqui. Cubro bem cada traminha. Tinta ralinha. Ó, trama sem pintar, não posso deixar isso acontecer. Passei essa tinta, deixo esse pincel,
Agora eu venho, gente, com uma brochinha número 4, bem usadinha também. Meus melhores pincéis são mais usadinhos, tá? Aqui, os que eu mais gosto, né? Agora eu posso fazer isso aqui com essa brochinha, porque as outras partes já estão pintadas e eu não vou estragar, né? Então, um pouquinho só. Gente, essa pecinha aqui é de pintar tela, né? Para usar tinta de tela. Aí, como eu não tenho pintado tela no momento, eu fui e peguei ela emprestada. Mas ela é uma delícia. Veja que a gente trabalha, suja aqui, depois a gente lava. Olha só a tranquilidade, né? Não precisa estar com tinta para lá, tinta para cá. Então, é bem tranquilo. Faz uma focinha de comprar. Essa aqui eu comprei pela Shopee, tá? A minha outra, esses quadradinhos aqui, eram maiores, assim, tipo esse, assim. Esses dois aqui dava um. Mas ele já estava bem velhinho, né? Então, com o tempo a tinta óleo vai pegando nesse material e vai ficando mesmo lá meio feiozinho. Muito sujinho. Com o tempo começa até a confundir as cores que a gente põe. Mas ficou anos, tá? Fica anos. Não é assim logo, estraga logo, não. Fica anos mesmo. Então, veja que com essa brochinha, olha só, eu venho agora passando sobre todas as tintas, carregando um tiquinho de lá. Veja que não tá bem seco, né? Tanto que tá vindo tinta, ó. Então, faço aqui também, gente, tá lindo isso aqui. Faz aí, você vai gostar. Olha, vou carregando tinta de um lado pro outro. Com um pouquinho do palha, bem pouquinho, aonde eu vou trabalhar com a tinta branca, eu venho espalhando o mínimo aqui, já deixando uma base para tinta branca, que também vai ser pouquinho, tá? Então, fica aqui mesmo nesse meiozinho. Olha, lindo, né? Você vai gostar muito, faz aí. Agora, troquei a água, né? Porque a água precisa estar limpinha. Eu preciso lavar o pincel para tirar toda a cor de tom escuro, água limpinha, pra gente não marcar, porque agora eu vou trabalhar onde vai ser com a tinta branca, com apenas o palha, tá? Posso até botar mais clareador aqui, gente, porque é uma base mesmo, tá? Já limpo aqui o pincel. Aqui eu preciso de um clareador limpo também. Bota um pouquinho para não estragar, porque eu venho no daqui, pingo uma gotinha da água para segurar até eu voltar a usar ele, tá? Aqui é o clareador. Estou com esse pincel. Tá bem ralinha. Agora eu já passo por cima dessa marca que eu fiz aqui, tá? Ó. É uma sombra leve, tá? Vai ficar. Olha, então vou preencher todas essas partes que vai ser com a tinta branca. Faça uma base primeiro com a tinta palha, tá? E depois fica bem fácil para você ver, né? Tira um print para você olhar direitinho. Fica bem clarinho, então não dá para você se perder, tá? Eu vou adiantar aqui passando apenas o palha com o clareador e já estou voltando, tá? A tinta branca vai pegar aqui e vem até aqui embaixo, mas aí ela já vem sobre essa pintura aqui, tá? Gente, aqui me mostram as cores bem maluquinhas. E como a gente vai tentando pintar, né, o objeto, tirado a foto do objeto real, a gente busca mais ou menos trazer para as nossas pinturas. Como eu disse, não vai sair 100% igual, tá? Não somos perfeitos, mas a gente tenta, tá? Aqui eu vejo um tom bem diferente, que essa cor nem existe. Misturinha, na verdade, a gente fazendo as misturinhas, a gente alcança as tonalidades que a gente acha que seja, né? Bem parecido, como eu disse. Mas
na hora das misturinhas, a gente tem que fazer mesmo aqui, tá? Não existe tinta para isso. Esses tons, essas misturas, essas cores, são só descobertas aqui mesmo, tá? No tecido. Imagina que eu estou vendo ali um caque bem assim, que eu imagino que seja o caque, beleza. Só que nessa parte aqui já de cima, ela é um tom bem engraçadinho. Eu vou pegar esse clareador aqui que eu botei água, que já tá sujo, né? Olha só. Vou passar aqui o pêssego. Sem espalhar toda essa tinta antes, eu venho com um pouquinho desse caque, bem pouquinho, tá? E vou fazer aqui, gente, uma mistureba aqui, ó. É muito interessante, tá? Essas misturinhas que a gente faz. Depois fica tão bonitinho que você não tem noção. Tá vendo? Eu vou preencher esse pedacinho aqui com essas cores. Parece um sujinho, né? Ah, ela sujou. Parece mesmo, um sujinho, gente. Tá vendo? Deixa uns pedacinhos assim pelos cantos mais escuros, mais com o caque. Tá vendo? Aqui também. Depois eu ainda avanço um pouquinho com a tinta branca por aqui. Aqui, ó. E agora com o ladinho do pincel eu vou espalhar, tá? Mas veja que o cantinho ficou mais com a cor do caque, aqui mais com a misturinha do pêssego, tá? E nada a ver com essa daqui, né? Vamos fazer aqui, é uma delícia isso aqui, eu adoro. Agora, não vou lavar o pincel. Vou pegar esse pedacinho aqui, eu não fiz com a tinta palha, porque eu queria fazer aqui pertinho para você ver, tá? Venho com uma tinta palha aqui, opa, tá aqui. Vou seguir até aqui mais ou menos, passando sobre esse, deixando bem marcadinho. Desculpa aí se minha mão estiver na frente, mas tem momento... Ui, ela até começou a secar, então... Por isso que eu disse pra você, né, que a gente precisa correr mesmo, tá? Ela vem até aqui. Veja que eu estou passando sobre aquele sujinho da outra tinta que ficou, né? Venho com o pincel número 2, que eu já estava trabalhando com ele, e vou acertar aqui. Que é quase igual esse aqui, tá? O modelinho desse é quase igual esse. Só que é um pouquinho aqui mais larguinho aqui, ó. Acerto aqui. Acerto aqui. Opa, um pelinho aqui, pelanquinho. Aqui. E sobre esse eu venho com o caque. Vejo aqui bem parecidinho com essa cor que eu tô fazendo, gente, olha. E como que a gente vai descobrir? Tendo que fazer, né? Acerto aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Tô com o pincel número 2 da Condor. Com esse pêssego puro, clareador, já vou pegar esse que já tá sujinho. Faço aqui. São cores que a gente vem buscando fazer parecido, vem descobrindo. Como eu disse, você não consegue fazer nunca mais outra peça dessa, tá? Mesmo a gente que está fazendo.
Não adianta nem alguém chegar e pedir, eu quero igual. Não vai sair, você vai tentar, você não vai conseguir, tá? E eu acho que não tem como. Na minha opinião, se alguém disser ao contrário de mim, eu sinto muito, mas não acredito. Porque, gente, eu comecei a trabalhar com pintura, eu tinha 22 para 23 por aí. Hoje eu tenho 66. Olha quanto tempo eu venho trabalhando com tinta. Então, por cima desse pêssego que eu passei aqui, marcadinha com o amarelo canário sobre o pêssego. A pintura é os olhos de quem vê. Eu olho, vejo uma coisa, você olha, vê outra. Às vezes você vai olhar a peça que eu tô tirando, você não vai ver essas cores aqui, né? Você olha uma cor, eu olho, vejo outra, e por aí a gente vai, né? Eu venho com a tinta palha, tá? Nunca fiz curso com ninguém, meu professor foi sempre o meu Deus, tá? Sempre. Sempre aprendi com ele. Aqui eu passei o palha. Depois, na hora de acertar, a gente acerta. Agora, gente, eu preciso aqui deixar secar tudo para voltar e trabalhar, alguns lugarzinhos refazer, ver se tem trama sem pintar e na hora eu vou pintar, tá? Mas de qualquer forma, eu preciso mesmo que aqui seque, fala a verdade. Tá lindo, não tá? Com o pincel número 8, eu já estava trabalhando com ele, tá? Aqui já está seco. Agora eu vou trabalhar essas partes mais iluminadas. Não precisa clareador, a minha tinta está bem ralinha, tá? Se você já assiste meus vídeos, você deve perceber que minhas tintas são realmente bem ralinhas, tá? Bem diluídas. Gosto de trabalhar com elas assim. Com esse pincel, pego pouquíssima tinta, deixo aqui e começo a iluminar essas partes mais clarinhas. Aqui, por exemplo, seria embaixo da folha, caso eu não tivesse tirado ali o desenho da folha, né? Então, eu venho, olha aqui, tem um pedacinho que ficou, tá no tecido puro, mas eu mantenho ele assim, tá? Não pinto ele ainda, porque eu venho trabalhando ele bem no finalzinho, tá? Opa, até errei ali o lugar que eu estou. Aí, se você sentir dificuldade para deslizar o pincel aqui, pegue um pouquinho do clareador, tá? Veja que eu venho passando a tinta aqui no cantinho e venho levantando a mão pro lado de cá, porque não é tão branquinho quanto aqui. Depois eu venho com o pincel pequenininho acertando, tá? Mas realmente é pouca tinta, gente, olha. As tramas estão bem cobertas. E agora eu venho espalhando essa tinta sobre esse cantinho aqui também. Trama bem pintadinha, depois com o pincel pequenininho eu venho acertando. Tudo isso aqui vai ser contornado com a tinta sépia, mas não vai ser com o sépia puro. Por isso eu vou deixar para o segundo vídeo, tá? Aqui é nesse cantinho mais claro, olha. Como eu disse, se tiver necessidade, pegue um pincel menor, pegue clareador. Mas aqui pra mim, eu nem vou pegar agora, tá? Olha, passei nesse ladinho aqui que é mais claro. Agora eu venho levantando quase a mão e trazendo ele pra cá, pra esse pedacinho aqui que não é tão claro assim, tá? E aqui também.
Aí vou lavar o pincel e secar. E faço exatamente como eu fiz ali em cima, olha, com o próprio pincel sem tinta lavado e sem água, eu vou espalhando essa tinta aqui. Passo até mesmo sobre esse marrom que eu passei primeiro, tá? É assim que eu vejo ali, é uma leve sombra isso aqui, esse aqui dentro. Só um pouquinho da tinta branca. E venho trabalhando aqui. Se tiver alguma trama sem pintar, gente, agora é a hora, tá? E aqui também faço essa daqui que é para você ver, ó, esse pedacinho aqui de baixo, molho no clareador. Esse pedacinho que eu estou fazendo aqui é bem clarinho, olha. Pego só um pouquinho, deixo todo aqui. Porque agora eu venho aqui. Não sei se você lembra quando eu estava pintando, eu falei, a tinta branca vai avançar um pouquinho aqui em cima, né? E olha só, passei aqui, tá vendo? Ó, marquei com as costas do pincel sem tinta praticamente. Eu vou trazendo essa tinta aqui, ó, porque é o mesmo caso daqui, tá? Vou pegar um pouquinho do clareador para me ajudar aqui. Olha que ela tá secando muito rápido. E ela vem aqui, ela é bem branquinha, aqui. E pra cá eu venho fazendo o que eu fiz agora, tá? E assim eu vou continuar aqui. Tem muitos pedacinhos pequenos. Aqui, ó. Todos esses pedacinhos pequenos que são bem branquinhos, eu venho fazendo. Aqui tem um que deixa eu mostrar a você também que é diferente. Clareador, deixei todo ali. Ele começa branquinho, olha, aqui, ó. Pincel pequeno e borrei ele, gente. E agora, ele vem assim, ó. Espero que esteja dando para você ver daí, tá? É o mesmo caso dali, ó. Aqui em cima branquinho e aqui embaixo ele vem diminuindo. Eu venho diminuindo a pressão da mão, tá? É assim. Aí venho depois com o pincel pequenininho acertando para ficar bonitinho. Se borrar alguma coisinha também eu venho e arrumo. Agora é a hora, né? Final de acabamento é a hora da gente arrumar aqui, tá? Como eu disse, aqui vai ser contornado com a tinta sépia, mas não vou usar o sépia puro. Por isso eu quero fazer com calma, que é para você ver, tá? Vai ficar muito bonitinho, se Deus quiser, né? Aí lavo o pincel, seco e venho acertando essas tintas aqui, ó. Quando a gente faz isso, a gente ajusta as tintas aqui no tecido, tá? E elas se unem. Então, veja. Aqui precisa ser um pincel de cerda firme, tá? Não dá para fazer muito com aquele pincel da Condo molinho, da série 421. Tem que ser com a cerda firme, não dura, mas firme, tá? Que é para bater no tecido e unir essas tintas como a gente precisa, tá? Aí vai secando, vai ficando meio roxo, vai ficando meio fosco, a gente vem e refaz aqui o que for necessário, tá? Então, espero que você assista esse vídeo, espero que você esteja gostando. Se gostar, compartilhe, deixa o seu like. Gente, eu quero agradecer de coração por todos vocês, o carinho, tá? Eu nem tenho entrado aqui ainda para responder mensagem, nada, mas eu quero agradecer mesmo a vocês. É um períodozinho,
assim um pouco difícil, né? Nesse momento, mas graças a Deus eu já estou aqui me restabelecendo, me equilibrando para voltar a responder as perguntas, respostas de vocês, tá? Das respostas, né? Ler as perguntas e responder, mas eu quero imensamente de coração agradecer cada um de vocês, tá? Não é pouca vontade, não é má vontade, não é que realmente o momento tem andado assim um pouquinho meio, né? Mas como tudo na vida, a gente tem que saber resolver de forma que a gente consiga aqui equilibrar tudo. Então, se Deus quiser, eu ainda estou vindo assim pela metade, mas se Deus quiser não vai demorar eu começar normal. Olha, se vocês quiserem um risco, gente, mande um oi pro meu WhatsApp. Eu sempre deixo o número aí, tá? Como eu digo, não tem impressora, não tenho computador. Eu tiro tudo assim no papel, depois do papel eu jogo para aqui. Montagem assim também, eu só tenho depois que eu faço, porque eu risco uma peça e depois eu vou botar mais um negócio aqui, e aí boto. Depois eu vou botar mais outro e eu venho acrescentando. Então essa montagem é toda feita aqui, tá? Graças a Deus, com a ajuda dele, eu venho aqui, sou eu que faço minhas montagens, eu que faço meus riscos. A maioria das coisas são objeto de dentro de casa mesmo, família, eu peço, ligo, manda foto, essas coisas todas, tá? E faz aí você também, você vai gostar, tá bom? Então, vou correr para conseguir trazer a parte final dele no meio da semana. E tem novidade lindíssima também aí para o próximo sábado, se Deus quiser, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Muito obrigada, gente. Um bom final de semana. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.